Mais um dia na presença do Senhor, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Espero em Deus que a sua vida e a sua família estejam bem, estejam em paz, e que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais nesses dias de dor, nesses dias de luta, nesses dias de apreensão contra esses dilemas de nossa vida. Essa crise do coronavírus, de certa forma, nos trouxe muitas reflexões. E creio eu que depois que passar essa crise, nós mudaremos algumas coisas do nosso cotidiano, do nosso modo de pensar, das nossas relações. Eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito sobre a semelhança de Jesus Cristo, sobre a obra de Deus, que Jesus foi questionado muitas vezes a respeito da obra de Deus. E o texto de João 14:2 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E Jesus foi questionado, né? Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, o povo ainda, Jesus passou para o outro lado do mar, e ainda o povo ficou questionando a ele sobre uma série de coisas. E a pergunta que foi feita a Jesus foi exatamente essa: que faremos, pois, para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o Pai enviou. Ou seja, Jesus estava dizendo que a fundamental, a essência da obra dele é que você creia naquele que o Pai enviou. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Mateus 25:31 diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Hoje nós estamos vivendo esses dias aí de conflitos, onde muitos têm questionado uma série de aspectos, até as pessoas dentro da igreja mesmo estão questionando aonde estão os homens de Deus que pregam um evangelho de curas, um evangelho de moveres sobrenaturais, e as pessoas estão questionando aonde estão esses homens. E a pergunta que se encaixa para os dias de hoje é essa: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quando o apóstolo Paulo vem e diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, alguns pensam que o apóstolo Paulo está dizendo porque as pessoas imitem e façam o que eles fazem. Não, é para que simplesmente as pessoas tenham como meta de serem exatamente iguais a Cristo. E a única forma de você fazer com que as pessoas consigam perceber Cristo, apreender Cristo, é justamente você. Ou seja, a responsabilidade é nossa de nós nos fazermos semelhantes a Cristo. E para que nós nos façamos semelhantes a Cristo, nós precisamos ter fé, ou seja, nós precisamos crer naquele que o Pai enviou, crer naquilo tudo que Jesus fez. A obra de Cristo, ela foi consumada e foi perfeita, porque Jesus Cristo, depois de crucificado, depois de todo aquele sofrimento, depois da consumação, ele vem e diz: está consumado. Ou seja, aquilo que eu vim fazer. E a palavra vem e reforça isso, que diz que Jesus foi crucificado desde a eternidade. Ou seja, aquele plano de resgate de Deus, de resgate do homem do pecado, de expiação pelo pecado do homem, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. Ou seja, a expiação de pecado, a garantia, a redenção, a purificação, a santificação, todo esse processo está envolvido naquela obra do Calvário. E aquela obra do Calvário foi perfeita.
E o interessante é que depois daquela obra do Calvário perfeita, nos abriu um novo e vivo caminho. Muitos estão se questionando para esses dias esse efeito do sangue na verga da porta. O sangue na verga da porta era uma exigência física. E hoje o sangue está envolto numa exigência espiritual. O sacrifício de Cristo foi completo. E você tem que se apropriar dos benefícios promovidos pelo derramamento daquele sangue. O processo de santificação, as pessoas pensam que um processo de santificação você vai se santificando e cada dia, não, você vai se consagrando, você vai se separando, mas quando Cristo olha para você, ele já vê você como um homem santo, porque a obra que ele fez no Calvário foi uma obra completa. E essa obra completa não precisa de reparação, não precisa de jeitinho, não precisa de ajuda, porque é uma obra completa. Quando ele diz santo, ele diz santo. Você é um homem que o pecado não faz parte da sua rotina. O pecado, quando surge na sua vida, é um acidente. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então hoje as pessoas ficam querendo ver os sinais e as maravilhas que se operavam. Mas para que nós vejamos os sinais e as maravilhas que se operavam, nós precisamos ver homens e mulheres mais parecidos com Cristo. E a pergunta não é uma pergunta como se eu fosse o dono da verdade. A pergunta que a Bíblia faz é: se Jesus Cristo, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E a pergunta que eu faço para mim e para você é: nós temos sido parecidos com Jesus Cristo para podermos crer e para podermos realizar as obras que Ele fez e fazer as obras maiores ainda? Então, se você está imbuído, se você tem Jesus Cristo como seu servo, e na verdade a palavra de Deus diz que nós temos que beber desse sangue, que nós temos que deixar que esse sangue realize em nós uma mudança. E é interessante que quando você vê alguém fazendo uma palestra, alguém que, digamos assim, tem um conhecimento profundo de determinado assunto, quando ele está falando, as pessoas que são realmente interessadas, que estão ali ouvindo, querendo aprender, aí costuma-se dizer que as pessoas bebem daquela fonte. E, na verdade, é exatamente isso que nós precisamos fazer em Jesus Cristo. Quanto mais nós aproximamos desse Jesus Cristo, mais parecidos nós vamos ficando com Ele. Mais parecidos nós vamos ficando com Ele. Então, é uma verdade espiritual, sim, mas o sangue da verga para os dias de hoje é uma atitude espiritual. Ou seja, Jesus Cristo nos garantiu, como a palavra diz lá em Isaías, Ele levou sobre si todas as nossas dores e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Então, essa verdade é uma verdade espiritual, atemporal. Não importa o tempo, não importa se é passado, presente, futuro. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, se a Bíblia diz, se a Bíblia garante, não interessa em que tempo, não interessa se você está vivendo no presente, não interessa se você está vivendo no futuro, não interessa se são circunstâncias do passado. Ele continua nos curando hoje, Ele continua nos curando amanhã, Ele continuará nos curando sempre, porque isto é uma verdade espiritual. Então, nós não precisamos olhar para o passado, para o sangue na verga. Nós precisamos olhar agora para o sangue derramado no Calvário, o sangue puro e carmesim, que fez a obra completa para que nós hoje pudéssemos pregar o Evangelho, pudéssemos nos arvorar e dizer que estamos caminhando para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Hoje está, digamos assim, esse período de reflexão está sendo um período de reflexão bastante positivo e proveitoso. Por quê? Porque cabe-nos agora a responsabilidade
de depois dessa parada, depois desse processo todo, sermos mais parecidos com Jesus Cristo, para que as pessoas possam crer e ver em nós esse Jesus Cristo, para que essas obras que ele falou, porque ele disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e as fará maiores ainda. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. E quando ele diz vai para o Pai, ele vai para o Pai e garante, porque ele disse que estaria conosco. E o mais interessante é, que obras são essas? E o que se faz necessário que nós tenhamos de especial para fazer essas obras? É simples, nós precisamos crer. Por quê? Porque aquele que crê fará, aquele que crê é aquele que o Pai se manifesta. Como diz João lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também me revelarei, me manifestarei a Ele. Então, se você quer ver essas coisas maravilhosas, esse sobrenatural que a Bíblia descreve, você tem que crer e você tem que estar amando este Filho. Ou seja, você tem que estar bebendo da presença desse Filho. Você tem que estar continuamente na presença desse Filho para que você possa ser transformado naquilo que ele foi. Você ser transformado na preciosidade da manifestação da presença de Deus. E só assim, através do Espírito Santo que foi enviado por ele, porque a obra que ele faz em nós é completa. Ele nos chama, ele nos prepara, ele nos capacita e ele faz a obra junto conosco. Nós somos cooperadores. E para que nós sejamos cooperadores eficientes, se faz necessário que nós sejamos parecidos com ele, que nós creiamos que ele foi enviado para o Pai. Porque depois que nós crermos que ele foi enviado pelo Pai, nós vamos poder dizer que as mesmas obras que ele faz, nós também estamos aptos a fazer. Então, todas essas perguntas que a sociedade e que alguns dentro do próprio Evangelho vem fazendo, onde estão? Aí eu posso dizer, aqueles que estão fazendo, estão por aí, só que eles não estão na mídia, eles estão onde o povo precisa, porque é necessário, eu posso dizer exatamente como diz a música, todo artista tem de ir aonde o povo está. Esses homens que estão fazendo o sobrenatural de Deus, estão aonde o povo está precisando, estão pelas ruas e pelos valados, fazendo diferença na vida daqueles que querem ser alcançados. Não estão aí na mídia fazendo show, querendo aparecer, querendo cada um ficar um pouquinho na aba do chapéu para poder sair na foto. Não, nós não precisamos sair na foto. Nós precisamos de ser parecidos com Jesus Cristo, para que aquele lá de cima consiga nos enxergar exatamente como o Filho nos enxerga. Para que ele possa nos enxergar fazendo aquilo que ele nos destinou a fazer. Eu espero que o Espírito Santo faça melhor ao seu coração e que esta manifestação da graça de Deus na sua vida seja visível para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo através da sua vida. Fique na paz de Deus, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.